Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Num outro programa falamos aqui de Manuel Jacinto Coelho, MJC, a pessoa responsável pela cultura racional, pela obra Universo em Desencanto. E muita gente vai perguntar, mas quem é Manuel? Como ele recebeu isso de um outro mundo? Então, Porfírio, pode explicar para a gente, se o Manuel era de um outro mundo, veio aqui nesse mundo, é desse mundo e se ligou com outro? Como é essa história toda? Oswaldo, até onde nós podemos esclarecer as pessoas, e é importante que se entenda neste sentido, o senhor Manuel, uma pessoa comum, singular, pelo conhecimento que trazia em si, nada de, vamos dizer assim, mirabolante ou diferente de nós. O senhor Manuel sempre nos afirmou que todos nós íamos ficar igual a ele. Ou seja, todos têm o direito de se conhecer. O senhor Manuel, uma pessoa evoluída através da ligação com a natureza. E todos nós podemos nos ligar com a natureza e ter igual desenvolvimento. Necessariamente não vamos ditar mensagens como ele ditou, por ele ter sido o primeiro a alcançar este grau de desenvolvimento e o único, necessariamente o único, para ditar as mensagens de um mundo superior. E isto tudo se explica muito claramente em nós mesmos, que nós, com o desenvolvimento racional, com a leitura do livro, passamos a sentir em nós mesmos a grandeza que o senhor Manuel já tinha adquirido pela evolução natural. No próprio livro nós encontramos esta resposta, porque ele nos esclarece que o ser humano, ele tem sempre uma composição ternária. Aliás, o universo, a natureza, as ações, tudo neste mundo nós sempre temos uma composição ternária. E a nossa composição ternária, esclarecendo o porquê que o senhor Manuel tinha este dom de transmitir as mensagens que ele transmitiu, nesta nossa composição ternária nós temos que considerar que tudo é vida, tudo é energia transformada em vida, em seres de vida, e todos têm uma classe diferente. Porque não são iguais, todos são diferentes. Classes são diferentes. E tem a categoria de vida. E tem a forma de viver esta categoria que se chama a personalidade. Ou seja, o que nós aprendemos no Universo em Desencanto é que existe a categoria, a classe e a personalidade. O senhor Manuel tinha a personalidade racional, embora a categoria, como todos nós, nasceu de um pingo d'água, um ser que nasceu dentro da matéria, mas com a personalidade racional. É o que ele nos faz entender e que todos nós, de acordo com a classe de vida que temos, vamos adquirindo esta personalidade. Dr. Carlos. Essa parte de personalidade racional é o que a humanidade está começando a desenvolver agora no terceiro milênio, porque é a energia racional que está comandando a natureza desde que foi feita a união dos dois mundos em um só. O mundo de origem, o mundo racional, o meta-universo puro, limpo e perfeito, e essa parte que se deformou em energias elétricas e magnéticas. Então, essa personalidade racional do ser humano corresponde, na linguagem místico-religiosa, ao puro espírito, né? E isso, quando a Igreja Católica voltou a aceitar a astrologia na sua teologia, foi dito que as reações e sentimentos humanos, ego, eu, personalidade eletromagnética, personalidade de animal, não provém do puro espírito. Então, reações e sentimentos humanos não provêm do puro espírito. Isso é a personalidade do animal racional. É astrologicamente embarcada
dentro da áurea, dentro do campo biomagnético pessoal, antes da concepção, antes do pingo d'água formar a máquina de matéria orgânica. Então, naquela concepção trinária, né, tem o habitante do mundo racional, tem o vivente, que é o campo biomagnético pessoal, que é astrologicamente carregado, né? Nós somos espíritos materializados, júris condensados, nas primeiras mensagens do Racional Superior no Obras Primas, usando bastante essa linguagem místico-religiosa. Júris condensado quer dizer que o karma já vem embarcado dentro da áurea. Então, mas essa é a personalidade de animal racional. Quando passa a se ligar à energia racional, vai passando a ser racional com o tempo, com a energia racional esclarecendo, tirando as brigas dentro do eu da pessoa, que é o ego. O tu é a parte da matéria, que todo mundo vê. O eu ninguém vê. É onde é a casa do fluido, onde o fluido eletromagnético entra e a pessoa pensa o que vai fazer, como vai fazer, por onde vai, como vai. Esse é o eu, ninguém vê, porque é fluídico. O tu todo mundo vê, que diz que é a pessoa, mas está vendo só a matéria, que é o infante, está pisando na terra. Infante, infantil, infantaria, né? Mas o vivente a pessoa não vê. E o habitante é puro, limpo e perfeito, mas está fora do seu estado natural, do seu habitat natural, que é o mundo racional. Agora, com a energia racional, passa a se conhecer, passa a desenvolver essa personalidade racional. O último adendo é que o mestre MJC, ele já veio direto, ele veio do mundo racional, trazendo em seu bojo a cultura racional. Então ele não tem a mesma formação que nós, que viemos nos deformando, extinguimos o corpo de energia racional e passamos os mesmos a se transformar até chegar agora à fase racional do terceiro milênio. E a lógica diz, perdão, Oswaldo, mas a lógica diz que você acabou de falar, ele mesmo diz no livro, porque se não fosse assim como ele veio, como é que ele poderia ditar estas mensagens? Como é que ele pode ditar uma mensagem de salvação eterna se ele não fosse o Salvador? Porfírio, ele, embora ele tivesse o corpo de matéria, mas ele já veio com a personalidade racional já desenvolvida. E nós, para desenvolvermos a personalidade racional, teremos que ler e reler o livro Universo e Desencanto. Desenvolvida o aparelho. A personalidade é a personalidade divina, do verdadeiro Deus. Então, o verdadeiro Deus, na sua personalidade de puro, limpo e perfeito, usou de um aparelho desenvolvido pela própria natureza, na categoria de materializado, como todos nós estamos, para transmitir a mensagem dele, mostrar a personalidade de Deus. E a personalidade de Deus é racional. A nossa personalidade, que não nos conhecemos, é de animal. Pensa e imagina a parte espiritual, a parte astrológica, tudo isto, a multiplicidade de personalidades no interior, no aparentar, tudo são pessoas diferentes. Mas existe uma pessoa única que é igual para todos. É a pessoa racional. E o Sr. Manuel usava muito de um expediente, sempre que nós chegávamos perto dele, quando nos encontrávamos nos fins de semana, e ele invariavelmente fazia uma pergunta: como vai a sua pessoa? Para um, para outro, como vai a sua pessoa? Ou seja, querendo nos dizer intuitivamente que o que nós tínhamos que cuidar era da nossa personalidade racional. Não a personalidade aparente, isso, tem que fingir assim, torcer o olho para poder levar as pessoas para o lugar certo, é válida. Então é válido você, às vezes, até mentir racionalmente, quando há necessidade, para que leve a pessoa a sentir-se pessoa. Por isso é que a fase racional é a fase dos direitos humanos. Eu ainda não sei fazer muito bem isso, porque eu fui induzido a sempre falar a expressão daquilo que eu tenho como verdade para mim. Então tem vezes que às vezes mais vale uma verdade assim, mais ou menos
escondida, uma mentira, né, bem falada, do que uma verdade maldita, né? Então isso aí pode atrapalhar às vezes. Isso tudo nós estamos aprendendo. Então a expressão da verdade está no interior, na última e única personalidade a ser desenvolvida. Desenvolvemos todas as outras, as artes da dissimulação. Hoje você assiste uma novela e coisa e tal, você vê o artista dissimulando aquela coisa toda, flexionando a sua própria personalidade, e às vezes tem aqueles que vivem em papel tão intensamente que até sofrem por causa disto, né? Até apanham na rua. Até né? apanham na rua por causa disso, porque ele tem que fingir que é mal ou que é bom, aquela coisa toda. Uma personalidade de defeito, de pensamento, de imaginação, essa coisa toda que todo mundo já conhece. A psicanálise que o diga. Nós estamos falando de uma personalidade que a humanidade nunca conheceu, nunca exercitou, porque estava vivendo as demais, que tinham que se lapidar e chegar à conclusão de que a humanidade precisa de uma personalidade só, que é a personalidade do verdadeiro Deus, do verdadeiro Criador, do puro, limpo e perfeito. Nós somos criadores da deformação. Nós temos o nosso Criador que nos deformou neste mundo por abuso da liberdade que o Deus Criador verdadeiro deu a todos os criadores. Nós somos criadores do mundo, e não ele. Deus não criou o mundo dessa forma. A personalidade de Deus é de puro, limpo e perfeito. Você que está querendo dizer que, então, Deus não fez o mundo em 7 dias? Fez, mas não esse que as pessoas pensam que é. Está certo. Fez o mundo em 6 dias, na verdade, e descansou no 7º. Mas esta personalidade é que nós não podíamos alcançá-la. Que quem fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º é aquela energia divina, o habitante do mundo racional, que progrediu por conta própria e criou o mundo para si. Por isso que quem sofre são os próprios criadores do mundo. Nós criamos o mundo e nós sofremos o mundo que criamos. Deus jamais faria um mundo, na sua personalidade, um mundo com diferentes personalidades. Essas diferenças de personalidade que existem não são criação divina do puro, limpo e perfeito, mas sim a criação divina do estado de puro, limpo e perfeito que éramos, nós, habitantes do mundo racional. E por termos nos transformado no uso da liberdade, além do limite, é que nós viemos parar nesta situação em que estamos de múltiplas personalidades, esquecidos da nossa verdadeira personalidade. E o Senhor Manuel, por ser o único, chegou com a personalidade racional para mostrar para cada um de nós, Deus, Criador do mundo, a verdadeira personalidade. Não, é que você falou, eu queria só tirar uma dúvida, você falou que nós criamos o mundo, né? Você se lembra de ter criado esse mundo, Oswaldo? Está lembrado, não? É porque a gente... Eu vou provar para você, eu vou provar que quando você escolhe... Porque como é que nós ficamos esquecidos, não é isso, Porfírio? Exatamente. É na como nossa se fosse vida, uma grande amnésia, é isso? na nossa vida, é exatamente aí é que veio a Filho, resposta. muita gente vai dizer assim, eu não fiz nada A resposta disso. está no descansou Não no tem nada a 7º ver dia. comigo. Por que que ele descansou no 7º dia? Quem foi que descansou no 7º dia? Quem Essa ficou é a cansado. resposta. Quem foi que descansou no 7º dia? O Criador, puro, limpo e perfeito? Não cansa? Não é máquina? Mas é que a pergunta que se faz. Deus Esse fez o é o mundo em grande 7 enigma. dias, 6, Oswaldo, descansou em 1. Aí diz, mas rapidinho. Deus fica cansado? Pois é, Seria a exatamente. pergunta que faria, Por que né? que Deus tinha que descansar no 7º dia? Doutor Carlos, me parece Porque que nós ele não vamos fez precisar de um nada. outro vídeo, porque vão dizer que nós somos malucos. Pode deixar isso gravado na edição, viu? Nossos operadores aqui, pode deixar. Porque as pessoas às vezes acham que nós somos malucos e estamos falando coisas absurdas. E a prova e a comprovação está exatamente nisso. O Deus Criador está em nós mesmos. E por não sabermos criar, criamos problema para nós. Nós somos criadores de caso. Quando nós, por exemplo, rapidinho, só para a gente concluir, quando nós temos 2 opções na vida, nós temos que escolher. Por exemplo, o emprego, ou o concurso que eu vou fazer, a carreira que eu vou seguir. Eu estou criando o meu mundo naquela decisão. Eu sou o criador do mundo que eu vou passar a viver. A pessoa com quem eu escolhi conjugar, matrimonial, casamento, eu escolhi
aquele inferno que vai ser o casamento, fui eu que escolhi, ou ela, ou ele, conforme. Então, é uma escolha. Nós criamos o mundo e vemos o mundo de acordo com a nossa personalidade material, animal, que está em tratamento, que está em lapidação. A personalidade racional, pelo conhecimento racional, é uma só. Aí todos vão ver da mesma forma e sem abusos. Confere, doutor Carlos. Todos estão materializados, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. E a gente se materializou no início desse segundo mundo. A mecânica quântica fala isso. O pessoal confundiu pensando que podia mudar a escolha. Não, a escolha é feita num outro estado de consciência, não esse de animal racional, pensador, sofredor, mortal por isso mesmo, ferramenta da natureza, né, como falou aí, a pessoa escolhe um casamento e tudo mais, todo mundo está pensando que vai dar certo, ninguém escolhe para brigar, né? Nem para separar depois. Ninguém quer o mal para si, todos querem o bem, e sempre escolhem o mal, porque vivem mal. Por causa do encanto, aí o quinto da obra, tudo que se diz de mentira, aí está a energia magnética, e a elétrica natural dos astros, que é a maior força aí dentre vós. Por quê? Porque a Áurea vem com essa programação astrológica e aí ilude. A ilusão monstra é muito poderosa mesmo, né? E aí vem o desencanto para a cura e a salvação. Retorno ao nosso natural, com a personalidade racional, que é a verdadeira e única. Temos muita coisa para falar ainda sobre Deus, mas vai ficar para um outro programa. Tchau.